estudante, tudo bem com você? Sou a professora Natália, da disciplina de Geografia do 9º ano. E na aula de hoje, vamos compreender o papel de grandes empresas mundiais para as diversas atividades humanas e a influência do comércio de produtos e serviços pelo mundo. Você utiliza muitas marcas e produtos multinacionais no seu dia a dia? E sabe como elas influenciam o seu cotidiano? Vamos entender melhor sobre essas suas relações. E para os professores e professoras que estão nos acompanhando, a habilidade dessa aula é analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas mundiais na vida da população em relação ao consumo, à cultura e à mobilidade, tendo como objetivo relacionar a globalização e as multinacionais nos processos de produção e comércio mundial e a forma de organização dos blocos econômicos. Objetivo e habilidade compreendidos, então vamos para a aula. Mas antes, não se esqueça de garantir a sua presença na aula de hoje, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou pelo site clicando no botão verde abaixo do vídeo em registrar sua presença. É muito importante a sua presença e participação na aula. Vamos recapitular aqui sobre o que é a globalização e sobre o seu papel de modificador das sociedades desde as primeiras navegações. A globalização surgiu na sociedade a partir da necessidade dos países se relacionarem com todo o globo e ampliarem suas fronteiras e economia. Por isso que podemos dizer que o início da globalização foi nas primeiras navegações, com o intuito de comprar especiarias e produtos que eram produzidos em outras partes do mundo. É claro que hoje, quando pensamos em globalização, não estamos mais falando de atravessar oceanos para comprar especiarias, não é mesmo? Mas sim nas tecnologias de transporte e comunicação que se desenvolveram no fim do século XX e proporcionaram comunicação entre pessoas e serviços em todo o mundo de maneira muito mais simples, além das tecnologias de transporte e transmissão de informações. Por meio da consolidação da globalização, percebemos que produtos e serviços chegam até nós, aos supermercados da nossa cidade e às mercearias do nosso bairro, por exemplo, graças aos fluxos de transporte e de mobilidade das mercadorias. Quando falamos de multinacionais, estamos falando de empresas que desenvolveram atividades de produção em diversos países, mas possuem uma matriz, uma empresa sede, no país de origem. São empresas dos mais diversos segmentos de produção, tecnologias, comércio, como redes de departamentos, restaurantes, por exemplo, e serviços de lazer, como redes de televisão, produção de filmes e séries, etc. Você consegue identificar produtos e serviços do seu cotidiano que são fabricados por empresas multinacionais? Acredito que não seja muito difícil você perceber isso ao seu redor. Por exemplo, na sua TV, no seu celular, um remédio que você toma. Uma outra característica importante das multinacionais é a sua fragmentação no processo industrial. O que isso significa? Significa que, com o intuito de diminuir custos da produção e aumentar a produtividade, fez com que as empresas dividissem as suas fases de produção, de peças e montagens dos produtos, entre as filiais espalhadas pelos países. Por exemplo, a produção de carros, aviões, computadores podem ter peças fabricadas em diferentes países. Além do fluxo de produtos e mercadorias, também podemos falar dos fluxos de informações e de comunicações. Afinal, a internet já se tornou um ambiente comercial, onde, além de poder fazer transações comerciais, comprar produtos, serviços, investimentos e ações, também são responsáveis por ser um grande meio de propagar informações e notícias de todo o mundo. Porém, é importante dizer que, assim como as riquezas são distribuídas de forma desigual pelo globo, o acesso à informação e comunicação digital também é desigual. Observe o mapa junto comigo. Ele mostra todos os dispositivos conectados no globo ao mesmo tempo. No mapa, quanto mais forte for a cor, mais aparelhos de celulares e computadores estão conectados à internet em determinado lugar no mundo. Podemos perceber que grandes áreas e territórios do mapa quase não apresentam conexão à internet,
tendo foco de acesso à rede principalmente no continente americano e europeu, onde não é por acaso que esses continentes concentram as maiores riquezas e áreas desenvolvidas do mundo. Além disso, a maior parte das empresas multinacionais tem suas sedes administrativas em países desenvolvidos, com metrópoles mundiais e grandes centros urbanos. O que significa que são cidades que têm grande influência mundial na produção e exportação de mercadorias e serviços, e também de influências de seus costumes e de sua cultura por todo o globo. E você, sabe como funciona esse comércio mundial de mercadorias e serviços? Saiba que nem todos os países têm suas fronteiras comerciais abertas para importar, receber mercadorias vindas de outros países ou exportar, vender mercadorias para outros países. Vamos conhecer melhor esses tipos de comércio mundial. As importações e exportações de mercadorias movimentam a economia dos países, pois faz com que o comércio internacional se movimente. Essa prática comercial também movimenta o Produto Interno Bruto do país, o PIB. Você sabe o que significa o PIB de um país? Ele é medido anualmente e é o valor das riquezas geradas no país naquele ano. É somado o valor das exportações e diminuído o valor das importações, já que quando um país importa mercadorias e produtos, ele está gastando seu capital, comprando os produtos que não produz, ou não produz o suficiente para abastecer o seu território. O Brasil é um país que exporta e importa muitas mercadorias e serviços. O país faz parte do grupo Mercosul, o Mercado Comum do Sul, juntamente com outros países membros latinos, como a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. É um bloco que apresenta livre circulação interna de bens, com uma política comercial comum e zona de livre comércio. Isso faz com que os países que se relacionam nesse grupo possuam liberdade de compra e venda de produtos e serviços entre eles, muito mais atrativos, pois eles podem comercializar produtos com baixo ou nenhum custo de importação. Isso cria uma economia bem flexível e une democraticamente esses territórios. Também existe a União Aduaneira, onde o Mercosul também faz parte. E se trata de uma zona de livre comércio que possui uma tarifa que taxa os produtos que são adquiridos de países que não são membros do bloco, o chamado Tarifa Externa Comum, a TEC. O mercado comum já faz parte de um bloco que tem uma forte integração econômica, pois há uma livre circulação de produtos, de pessoas, de trabalho, e as fronteiras territoriais e políticas, elas se tornam quase inexistentes, relativo ao comércio de bens e de pessoas. Além disso, há blocos que possuem a mesma moeda, e isso amplia ainda mais suas trocas e consumo de mercadorias, como a União Europeia. Mas nem todos os países do globo possuem grandes alianças e harmonia econômica entre países vizinhos ou do mesmo interesse, como é o caso da Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo, considerado assim, pois não tem grandes relações com outros países, tanto politicamente como economicamente, e tem uma política rígida, de forma totalitária e ditadora, e isso influencia a pouca abertura desse país aos demais. Mesmo o país não divulgando suas alianças e denominando sua política como autossuficiente, ele necessita exportar e importar para movimentar seu comércio e seu PIB. Estima-se que a China compre muita quantidade de carvão mineral do país e que esse tenha a China como seu principal comprador e exportador. Outra característica de seu comércio é que o país possui um déficit, ou seja, compra muito mais do que ele vende. Isso altera negativamente a sua balança comercial, que representa a diferença entre o valor do que foi exportado em relação ao valor do que foi importado. Muitos pesquisadores da área se perguntam como é possível que o país ainda consiga se manter equilibrado estruturalmente em sua economia. Agora, vamos fazer um quiz com algumas perguntas para vocês testarem seus conhecimentos sobre a aula. Vamos lá?
Mas antes, se você estudante ainda não garantiu a sua presença na aula de hoje, aponte a câmera do celular para o QR Code que está na sua tela ou pelo site clicando no botão verde abaixo do vídeo em registrar a sua presença. Vamos agora para o quiz. E vamos para a pergunta 1 do quiz. Vamos lá! Qual é o nome que se dá a grandes cidades que apresentam grande influência mundial? Metrópoles mundiais ou cidades centrais? Vou dar alguns minutos para vocês pensarem na resposta. A resposta correta é metrópoles mundiais. Pergunta 2. Como se chama a prática onde as multinacionais dividem suas fases de produção e montagem de produtos em outras filiais e países? Fragmentação do processo industrial ou dinâmica de globalização? Mais alguns segundos para vocês pensarem. A resposta correta é fragmentação do processo industrial. Pergunta do quiz 3. Qual é o nome que se dá à diferença entre o valor do que é exportado em relação ao valor do que é importado? PIB ou balança comercial? Mais alguns segundos. A resposta é balança comercial. E aí, gostaram do quiz? Acertaram todas as questões? Caso tenham dúvidas ou queiram mostrar pra gente que vocês estão arrasando nas atividades, pode enviar pelo nosso canal oficial do Dever em Casa na TV no Instagram, @Dever em Casa na TV. Não esqueça também de garantir a sua presença na aula de hoje apontando a câmera do celular para o QR Code que está na tela ou pelo site clicando no botão verde abaixo do vídeo em registrar a sua presença, ok? Na aula de hoje, nós vimos sobre como a expansão da globalização e das multinacionais pelo mundo ampliaram as formas de comércio. Percebemos que as multinacionais estão presentes em grande parte do nosso cotidiano e que isso se dá devido à importação de mercadorias e à instalação de grandes multinacionais no Brasil, por exemplo. Vimos também como são as relações de produção e comércio entre os blocos econômicos, principalmente o Mercosul, em que o Brasil faz parte. A aula está chegando ao fim e eu vou ficando por aqui, mas espero vocês na nossa próxima aula de Geografia. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!